algo a dizer aqui para os policiais federais que estão envolvidos nesses processos. Todos vocês serão responsabilizados. Todos vocês. Um a um. Não tenham dúvida, eu e um grupo já estamos levantando o nome de todos os delegados que participaram destes processos ilegais com o Alexandre. Todos. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E agora, aliás, antes eu quero ler uma notícia para vocês, porque eu já estou com o Dr. Frederico Junckert aqui na espera, e eu quero muito abordar o que ele vai dizer, mas eu prometi que eu daria 2 boas notícias. Uma, aquela a respeito do Alexandre, e outra é essa aqui, que é: juiz condena a União por demora de Moraes em liberar o perfil de ex-deputado. Eu não sei se vocês viram essa notícia, eu fiquei estarrecido quando eu vi. Obviamente, eu sou um pouco de parte interessada, mas aqui, ó, segundo informações do Estadão, a Justiça Federal do Paraná determinou que a União pague uma indenização de R$20 mil, é pouco, para o ex-deputado estadual Romero Marques do Novo, Romero Marques. A sentença concluiu que houve um erro procedimental por parte do Alexandre de Moraes ao manter o perfil do ex-deputado bloqueado no Instagram. Como a decisão de primeira instância, cabe recurso. O Estadão solicitou uma manifestação do ministro por meio da assessoria do STF. E a reportagem também entrou em contato com a AGU. O ex-deputado teve seus perfis bloqueados no contexto do inquérito das fake news em novembro de 2022, ou seja, depois das eleições, após divulgar a participação dos membros do STF em um evento nos Estados Unidos e escrever "oportunidade imperdível". Foi quando eles foram abordados lá. Essa publicação foi interpretada como um incentivo à hostilização dos ministros. E se fosse, qual o problema de se hostilizar ministro? E manifestantes protestaram em frente ao hotel onde os magistrados estavam hospedados. O bloqueio em si não foi considerado irregular, pelo contrário, foi classificado como necessário. No entanto, o juiz José Giacomo Bababá entendeu que o ministro errou ao liberar as contas do deputado em dezembro de 2022 sem mencionar o perfil do Insta. Essa é a primeira decisão de primeira instância que desafia o ministro do STF. Para tratar desse assunto, eu trago o advogado do Romero Marques, que já conheço há algum tempo, o Dr. Frederico Junckert. Doutor, muito obrigado por ter aceitado a participação no Paulo Figueiredo Show, e ficou todo mundo interessadíssimo nesse caso. Obviamente eu fiquei interessado também. Conta pra gente, além do que descreve a notícia, o que aconteceu propriamente dito. Não, perfeito, Paulo. Uma boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, falar com você e com seus espectadores, e até parabenizá-lo pelo grande trabalho que você tem feito aí à frente do programa e levando ao conhecimento do mundo todos os fatos que têm ocorrido no Brasil, que têm deixado o mundo estarrecido. Até me recordo agora, a coisa está entrando até no senso comum do movimento conservador americano, quando o senador Tom Cotton deu uma entrevista recente comparando a condenação do Trump ao judiciário do Brasil ou do Paquistão, diante dos Você fatos. Vê, o Brasil virou referência negativa no judiciário, não é só internamente, mas internacionalmente já virou. Você vê que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, doutor, não quando cheguei aqui, mas quando eu comecei a falar sobre o que estava acontecendo no Brasil, ninguém tinha ideia. E graças a um trabalho muito duro aqui, feito, diria, até com uma certa solidão, hoje o Brasil virou exemplo negativo de judiciário, né? Então, é um trabalho de conscientização, não é só... Eu sempre dizia, para resolver os problemas, você precisa ter consciência dos problemas, né? Então, nem a comunidade internacional tinha consciência do que estava acontecendo no judiciário brasileiro, através do judiciário brasileiro, e nem o povo brasileiro tinha consciência. Em 1 ano e meio, esse cenário mudou drasticamente, tanto internacionalmente, tanto nacionalmente, a gente mostrou essa pesquisa aí de 14% de ótimo e bom para o judiciário, mas nós temos os congressistas americanos, os Estados Unidos, utilizando o Brasil como experiência negativa. Desculpa te cortar, mas aqui esse é um ponto muito interessante. Não, imagina, até para reforçar esse ponto, Paulo, se me permite, eu estava escutando uma entrevista do ex-psiquiatra do Hunter Biden, no Tucker Carlson, no qual ele deu uma entrevista uma semana depois da entrevista que você deu ao Tucker Carlson, e ele menciona a sua entrevista, dizendo que ele Isso eu não tinha visto. Ele sofreu uma busca e apreensão
dos prontuários médicos dele, porque envolviam, ele foi o psiquiatra do Hunter Biden, e ele falou que uma medida que lembrava muito as medidas que estavam sendo tomadas no Brasil, tal qual denunciadas por você. Ele menciona essa... Que coisa, né? Semana que vem eu já estou indo para o Texas para participar presencialmente do programa do Steven Crowder, já participei 2 vezes virtualmente, agora uma vez pessoalmente. É esse trabalho de formiguinha, né? Que não ganho dinheiro nenhum, só me custa dinheiro, só me custa bloqueio, só me custa dor de cabeça. Mas, por outro lado, ele é bem sucedido, e eu tenho certeza que, como eu falo sempre, meus tesouros não são onde a traça e a ferrugem comem, né? Eles são onde no outro reino. Né? Então, eu acho que a gente está fazendo um tesouro muito grande com essa conscientização. E a gente teve essa vitória importante, doutor. Explica pra gente o que aconteceu. Eu fiquei estarrecido ver a União tendo que pagar por um erro do Alexandre. Não, perfeito. O caso Homero Marques, ele se inicia, como você bem disse, em novembro de 2022, no contexto ali que uma série de pessoas estavam tendo suas contas bloqueadas, entre elas o ex-secretário da Fazenda, Marcos Sintra. O Homero, num domingo, ele tinha feito um comentário fazendo menção àquele relatório do Ministério da Defesa envolvendo as urnas eletrônicas. Isso, 2 horas depois, todas as contas dele saíram do ar, o que lhe causou, obviamente, uma surpresa. E então ele tentou... Mas foi por causa... caiu por causa do compartilhamento do relatório do Ministério da Defesa? Não, ou por na causa verdade, não. Na verdade, a gente achava... Primeiramente, a gente achava que fosse por essas postagens envolvendo o relatório do Ministério da Defesa. Porque o que aconteceu? Quando as contas dele foram bloqueadas, ele não recebeu o teor da decisão judicial, que havia determinado aquilo. Claro, ninguém recebeu, né? A maioria de nós só teve acesso depois que o Congresso dos Estados Unidos tornou as decisões públicas. Perfeito. Ele não teve acesso nem ao número do processo. Porque quando você fala em sigilo processual, você fala em sigilo do conteúdo do processo, mas não no número do processo. Então, ele não sabia de onde tinha partido a ordem de censura. A coisa é tão absurda. Então, a nossa primeira iniciativa enquanto advogados do Homero foi, diante do desconhecimento, inclusive de onde tinha advindo essa decisão, foi de que nós tínhamos, enquanto advogados, de documentar todos os passos desse processo, já visando uma ação de responsabilidade civil. Isso é um ponto importante, eu acho que a gente tem muito diz, não me diz, envolvendo a atuação hoje do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, então é importante, e a gente teve essa preocupação estratégica desde o início da condução do processo, de documentar o nosso processo, né, a sua via crucis, que foi uma verdadeira via crucis que nós atravessamos, até chegar ao conhecimento de onde tinha partido a ordem de censura. E nós fizemos isso basicamente, por exemplo, nos valendo da lei do Instituto do Habeas Data, que é uma ação constitucional que garante ao cidadão brasileiro o acesso a qualquer informação detida por órgãos públicos sobre a sua pessoa. Então, nesse momento, nós requisitamos as informações que envolviam Homero Marques perante o TSE e perante o STF, porque provavelmente eram desses 2 lugares que provavelmente teriam saído a ordem de censura do Homero. A princípio, o TSE disse que não teria vindo dali a ordem de censura. Então, nós procuramos ali simultaneamente o STF, desculpe, e aí a presidente do tribunal era Rosa Weber. Quando nós pedimos para ela informações, ela falou, olha, consultando aqui a base de dados do Supremo Tribunal Federal, nós não identificamos nenhum processo que tem aí como partícipe o senhor Homero Marques. Mas essa resposta não inclui o processo sigiloso. Ou seja, nem a própria presidente do Supremo Tribunal Federal tinha conhecimento desse processo em curso contra o Homero. São processos secretos, doutor. Eu contei uma história aqui de um caso de uma pessoa que foi presa, ligada, de certa forma, ao ex-presidente Bolsonaro, e essa pessoa foi presa e ela teve um enorme problema quando houve decisão de soltura. Por quê? Porque ele recebe, o juiz decide lá, etc., mas eles não conseguem expedir o alvará de soltura porque não havia registro da prisão dele. A prisão não tinha sido colocada no sistema, ele tinha sido preso pela Polícia Federal com uma ordem tinha sido enviada diretamente pelo Alexandre de Moraes. Então o que tinha? Não o devido processo legal de coloca o cara no registro de mandados, etc., sei lá qual é o nome desse registro, mas um papel de pão, sei lá, escrito com a assinatura do Alexandre de Moraes,
para os capangas capturarem o cara. E é isso que torna a diferença entre você ser colocado numa van preta com insufilme e ser jogado dentro de um cativeiro, de você ser devidamente preso por agente da lei. Perfeito. No caso, esse sujeito, e espero que ele esteja nos assistindo, muito tempo que eu não falo com ele, ele estava nesse caso. Você tem, neste momento, o grau de poder do Alexandre é tão grande que ele não funciona mais dentro do Estado brasileiro. Ele funciona fora do Estado brasileiro com capangas a seu serviço. Então, quando um agente federal diz que está simplesmente cumprindo ordens, que essa é a função dele, que essa é a lei, não está mais. Perfeito. Não é que ele está apenas cumprindo ordens governamentais e legais. Ele está, muitas vezes, cumprindo ordens paragovernamentais criminosas. É uma coisa que vai além. E num caso desse, a própria presidente do tribunal não sabe os casos que estão sendo julgados. E interessante você falar isso, Paulo, porque eu me lembro, tem um episódio famoso da vida do Confúcio, em que perguntaram para ele qual seria a primeira medida que ele tomaria se ele fosse dado a administrar um país. E ele respondeu o seguinte: olha, seria restaurar o sentido da linguagem. Então, falar hoje do ministro Alexandre de Moraes como juiz não é descrever a realidade do que está se passando no Brasil. E falar do gabinete do Alexandre de Moraes como se fosse um gabinete que estaria no papel de exercício de uma função jurisdicional não corresponde às atividades que ele vem exercendo. Porque se você for pensar hoje, o inquérito, quando a gente fala em inquérito, por exemplo, nós falamos de um procedimento administrativo que tem por objetivo apurar a prática de um crime e descobrir a sua autoria. E esse procedimento deve se desenrolar em torno de um fato determinado. Você não pode instaurar um inquérito com um objeto indeterminado. Porque o que ocorre, a partir do momento que você tem um inquérito com objeto determinado, você tem a transmutação da natureza jurídica do gabinete do Alexandre de Moraes de gabinete judicial para um órgão de polícia política. E o objeto de investigação hoje desses inquéritos em trâmite no gabinete do Alexandre de Moraes é toda a população brasileira, 220 milhões de pessoas, até que elas se tornem politicamente inconvenientes para o ministro Alexandre de Moraes. Que ele vai tomar as medidas de busca e apreensão, vai caçar passaporte de pessoas, vai censurá-las, vai banir suas redes sociais. Portanto, hoje nós já não estamos lidando com um juiz no exercício da sua função jurisdicional, mas, como você bem disse, com o chefe de um órgão de polícia política, que obviamente é um órgão que não está previsto em nenhuma das constituições e das leis do Brasil, portanto que está acima da Constituição do país. Nós estamos uma verdadeira tirania judicial. E é isso que eu acho que é importante que fique claro para as pessoas, a gravidade do que está ocorrendo no país. Né? E eu tenho algo a dizer aqui para os policiais federais que estão envolvidos nesses processos. Todos vocês serão responsabilizados. Todos vocês. Um a um. Não tenham dúvida, eu e um grupo já estamos levantando o nome de todos os delegados que participaram destes processos ilegais com o Alexandre. Todos. Por que eu não tenho poder nenhum, querido? A única coisa que eu vou fazer é submeter o seu nome ao governo dos Estados Unidos para que você esteja dentre os agentes públicos sancionados por violações de direitos humanos. Não adianta dizer que estava cumprindo ordem, não. Não adianta. Nuremberg já acabou com isso. Cumprir ordem não é justificativa para violação de direitos humanos. Vai ficar todo mundo sem visto com os Estados Unidos, vai ficar todo mundo com continha bloqueada, vai ficar todo mundo sem poder fazer negócio com a empresa americana. Todo mundo. Um por um. Eu digo, ao contrário de vocês que não individualizam conduta, podem ter certeza, tem gente trabalhando nisso. Todas as condutas serão individualizadas. Todas as condutas. A maré vai passar, o chicote vai mudar de mão, e aí vamos ver se você estava do lado certo da história. E não vai ter nada além da lei. Eu digo a você, doutor, que nós devemos ter aí em breve, aí nos próximos, talvez menos de um mês, talvez um pouquinho mais, uma lei dentro do Congresso americano com enorme apoio dos republicanos, com enorme apoio por trás, para sancionar agentes públicos brasileiros que violem direitos humanos. Isso vai acabar, isso vai acabar. Não, em relação...
Ô, Paulo, desculpe, só dando continuidade à análise do caso Homero. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.